Em uma caverna escura, sobre o frio chão, jazia um rapaz completamente exausto. A entrada da caverna estava bloqueada e Ion percebe que provavelmente morrerá ali. O rapaz já tinha se preparado para a possibilidade de morrer ali, desejando ter feito algo antes. Voltemos algumas horas atrás, quando o dia acabava de começar. Os rapazes estavam concentrados jogando basquete com uma colegial que passava por ali, observando seu jogo. Todos passam seus últimos minutos dentro dos muros da universidade, seja jogando ou estudando. Gion se recusa a se juntar à viagem quando um amigo lhe esclarece, adicionando que haveria muitas garotas bonitas lá. Gion pensa na garota e continua deitado na cama. O rapaz acrescenta que é uma garota que também irá acampar e Gion se levanta rapidamente da cama. A garota e seus amigos encontram Gion no trem, surpresos que ele tenha vindo afinal. Gion fica ao lado da garota, percebendo que essa distância entre eles é bastante adequada, e a suficiente para ver a garota ao lado subindo a montanha. Uma garota pede ajuda para tirar uma foto. Ela se senta em uma rocha e pede a Gion que tire uma foto para que suas pernas pareçam mais longas na foto. Gion fica frustrado e deitado. Lembrando do passado, ele está definitivamente certo de que gostava dessa garota. Ele se levanta e se senta. Percebendo o quão estúpido ele é, Gion percebe que não deveria ter cedido à pressão e ido para a montanha, e definitivamente não deveria ter subido na caverna por curiosidade. Gion reclama que a caverna também desabou. Algo começa a brilhar intensamente ao seu lado. Ion nota e alcança o objeto, seu coração começa a bater forte, e Ion já não sente a mesma dor de antes. O cristal começa a brilhar mais intensamente e Ion sente que seu corpo está absorvendo o objeto. Uma menina se ajoelha ao lado de uma pequena sepultura, lágrimas correm por suas bochechas. A menina se senta diante do irmão de Gion, que ela mesma ergueu com lágrimas. Gion acorda rapidamente com sua nova aparência, percebendo que é difícil respirar, já que os níveis de oxigênio são extremamente baixos. Ele tenta conter a respiração, pensando que sobreviveu, mas mais uma vez encontra-se em uma situação ruim. Gion ouve alguém chorar e percebe que ainda há esperança de viver. Gion bate na tampa de madeira pedindo ajuda. A irmã ouve a voz de seu irmão e se levanta rapidamente, tentando remover a terra com um pequeno pau. Ela pega uma tábua maior e cava diligentemente para o irmão. Gion se agarra ao peito e aspira com força o ar que lhe faltava debaixo da terra. A irmã olha atonita para seu irmão e depois se lança sobre ele para abraçá-lo. Gion não percebe no começo que tipo de garota está abraçando. A irmã mais velha abraça Gion fortemente e diz que pensou que nunca mais veria seu irmão. Gion olha para sua irmã e de repente percebe que sua voz mudou muito. Ion olha para suas mãos, percebendo o perigo. Um enorme monstro corre confiante atrás deles, desejando capturá-los. Ele para e perde de vista. Ion quer perguntar sobre o monstro, mas sua irmã pede para ele ficar quieto. A irmã observa atentamente os movimentos do monstro e se esconde com seu irmão atrás de uma grande árvore. O monstro se aproxima de sua posição e Gion se agacha com medo. O monstro se afasta e um homem se senta sobre sua cabeça. Olhando ao redor, Gion percebe que definitivamente entrou em outro mundo. Quando chega em casa, sua irmã conta a Gion como ele caiu de um penhasco enquanto colhia ervas. Todos pensaram que ele estava morto. Ion come na mesa, ouvindo sua irmã o quão triste estava por ter esquecido completamente de chamar um médico para ver como estava seu irmão e ter se limitado a fazer uma sepultura. Gion termina sua refeição e sua irmã fala sobre como milhares de agulhas não a ajudarão a se arrepender desse ato. Gion sorri para sua irmã e diz que ela deveria ser mais gentil consigo mesma. Finalmente, Gion olha para seu prato, perguntando por que sua irmã não come. Ela diz que já tinha comido antes de ir para a sepultura. A irmã olha para Gion prestes a descobrir o que aconteceu quando o irmão se distrai. Ela ri levemente e aproxima o prato de comida de sua irmã, pedindo que ela o termine, já que está cheio em apenas 3 bocados. A enfermeira sorri e diz que realmente não está com fome, acrescentando que amanhã haverá distribuição de comida e ela poderá conseguir um pedaço de carne. Ela diz que cozinhará essa carne para seu irmão, pois é boa para o corpo. Ion olha pela janela, onde já é noite, refletindo sobre este mundo em que até correm o risco de morrer de fome. Gion suspira, dizendo que se pudesse se tornar alguém forte, então não haveria necessidade de se preocupar que Yang Xiaoyou ou ele passassem fome. De repente, o coração de Ion volta a bater forte, ele percebe que o cristal púrpura se fundiu com seu coração. O cristal começa a absorver a luz das estrelas para repor energia.
Yun percebe claramente que há algo errado com esse cristal. Xiao Shou está sentado junto ao fogo, perto da árvore. Há um monte de flechas perto dela. Ela está regando os olhos com cansaço e suspira. Xiao pisa em uma flecha e a quebra. Sua irmã nota seu irmão e pergunta por que ele veio, já que acabou de acordar e precisa descansar. Ji-Yun olha para as flechas e se pergunta por que sua irmã precisa de tantas flechas. Ela diz que é o que ela usa para trocar por comida, perguntando se Yi-Yun está bem. Ji-Yun desanimado que esqueceu muitas coisas. A irmã olha preocupada para seu irmão e coloca a palma da mão na testa de Ji-Yun. Ji-Yun diz que está tudo bem e tenta tranquilizar sua irmã. Ji-Yun senta-se diante de Xiao, montando suas flechas. Ele pega uma flecha e diz que não se lembra de coisas deste mundo. Ji-Yun pede a sua irmã para lhe contar sobre este mundo. Ela levanta o olhar e responde que o que diz respeito a este mundo, mesmo depois de uma noite inteira de conversa, não poderá terminar. Ata as flechas e diz que começará a história com elas, nos contando que seu mundo gira em torno da luta e das artes marciais. Neste mundo, as pessoas têm suas próprias cidades e acampamentos, e em todo lugar há domínios de monstros selvagens e agressivos. Faça o que fizer, as pessoas, seja cultivando ou caçando, os monstros podem atacar a qualquer momento. Devido a esses monstros, as pessoas têm liberdade limitada, então os materiais são escassos. Para as pessoas de baixo, sem a proteção dos guerreiros de alto escalão, os habitantes dos acampamentos e aldeias seriam exterminados pelos monstros da noite para o dia. A irmã diz que sua tribo é pequena, falta de guerreiros de alto escalão, e poderia ser aniquilada a qualquer momento. Os alimentos que a tribo Lian pode produzir e coletar são muito limitados, apenas produzindo armas para as tribos, as pessoas podem conseguir um pouco de comida. A enfermeira explica que amanhã a tribo Nuvem de Fogo chegará para trocar comida. Ela espera que esse monte de flechas possa ser trocado por uma grande quantidade de comida ou um pedaço de carne de animal selvagem. Ji-Yun olha para sua irmã com compaixão. A tribo Nuvem de Fogo chega para uma troca de comida. As pessoas reclamam que fabricaram tantas armas para a tribo e desta vez trouxeram muito pouca comida. Eles gritam que antes havia muito mais e agora não há nem um pedaço de carne de animal selvagem. Jo não entende por que há tão pouca comida na tribo desta vez. Ji-Yu diz a sua irmã para ir descansar em casa, pois tem estado a fazer flechas toda a noite. O ancião bate com o seu bastão pedindo a toda a gente que se cale, promete que explicará tudo mais tarde, mas por agora pede às pessoas que tirem as suas tábuas porque estão começando a distribuir comida. O homem grita para que os guerreiros do campo de treino se aproximem primeiro e peguem a comida. Cada guerreiro do campo de treino se aproxima, pegando sua comida. Jian Xiao pega 2 placas. O homem diz que cada um vai comer em ordem, seguindo as filas. Uma bolsa de comida é lançada para cada homem. Jian Xiao nota com preocupação que a comida está quase acabando. O último homem limpa as 5 placas, pegando sua comida. O homem diz que o terceiro classificado receberá 8 tábuas e um saco de comida. Restam muito poucas bolsas de comida aos seus pés. As pessoas preocupam-se com uma quantidade tão pequena de comida. Jian Xiao acaricia as tábuas, esperando conseguir um pouco de comida. O ancião pede a Wang Lun para ir buscar comida extra ao armazém e pede aos outros para subirem para buscar comida. Jian Xiao e o resto das pessoas começam a correr para conseguir comida, derrubando Ji Jun. Wang Lun ordena que as pessoas tomem o seu tempo e façam fila para receber sua comida um por um, gritando severamente que se as pessoas desobedecerem serão punidas. A fila de pessoas avança lentamente, todos recebem comida. É a vez de Jian Xiao Shou que entrega 2 placas e consegue um saco de generosidade. Relutantemente, ela se pergunta por que recebeu tão pouco, já que nem sequer equivale a 10% do seu trabalho. Wang Lun se agacha e fala sobre as regras, perguntando a Jian Xiao por que ela precisa de tanta comida se não tem um homem vivendo em sua casa. Agarra a mão de Ji-Yun e puxa-o para perto dela. Jian Xiao resmunga que há um homem em sua casa. Yi-Yun olha desajeitadamente para Wang Lun. Wang Lun e as pessoas próximas começam a rir com Yi-Yun, assegurando que ele não é um homem, e que este é aquele menino tão fraco que pode cair com apenas um toque do vento. Jian Xiaoshou fica firme na defesa de seu irmão mais novo. Wang Lun levanta ameaçadoramente a mão e pergunta a Jian Xiao onde está seu respeito pelos mais velhos. Jian Xiao olha desconfiadamente para Wang Lun. Eles vão lançar uma flecha pelas costas de Ji-Yun. Ji-Yun para sua irmã e pede que ela se acalme. Ji-Yun deixa sua irmã para trás e se dirige a Wang, afirmando que Wang Lun é um guerreiro forte e que não há razão para lutar contra a garota zangada.
Wang Yilun diz como Jiu se atreve a ficar no caminho. Jian Xiaoyou quer parar seu irmão, mas ele diz para ela não se preocupar porque sabe o que está fazendo, se curva e pede desculpas pelas ações de sua irmã. Wang Yilun sente-se ligeiramente aliviado de que Jiu entenda tudo. Jiu desajeitadamente quer perguntar algo a Wang Yilun, diz que sua irmã trouxe 2 placas de flechas e que de acordo com as regras da tribo, a quantidade de comida deveria ser maior do que a que Wang recebeu. Wang afirma zombeteiramente que seus punhos são as regras. Como ele diz que assim seja, as pessoas insatisfeitas com a situação observam. Jian diz educadamente que Wang Yilun precisa pensar nas outras pessoas por um tempo. As pessoas animam Lian Shenyu, querendo uma explicação de por que há tão pouca comida desta vez. Wang Yilun responde severamente aos camponeses para ficarem quietos, pois as pessoas estão expressando todo o seu descontentamento a Wang Yilun, e Jiu nota como Wang Yilun está confuso. Afinal, é difícil ir contra a vontade do povo. Uma voz na multidão diz que está disposta a dar todas as explicações se o povo estiver disposto. As pessoas imediatamente olham para trás, notando a pessoa que tem atrás deles. Caminhando atrás da multidão está o jovem mestre Lian Shenyu. O senhor Lian Shenyu se aproxima de Jiu. Lian Shenyu diz que Jiu não é ruim. Jiu comenta que é o único da tribo Lian Shen que tem potencial para se tornar um guerreiro de sangue púrpura de alto escalão. Lian Shenyu passa para uma vida melhor, confiando que Yiyu alcançará grandes sucessos no futuro. Lian Shenyu continua caminhando e as pessoas ao seu redor perguntam por que há tão pouca comida para trocar desta vez. Lian Shenyu se aproxima de seu avô. O ancião deixa este assunto para Lian Shenyu, já que ele está aqui. Lian Shenyu se aproxima das pessoas e diz que todos esses anos os membros de sua tribo sofreram. Ele se curva diante do povo assumindo a culpa pelo sofrimento das pessoas. As pessoas falam entre si e ficam surpresas ao ver o jovem mestre Lian Shenyu se curvando para elas. Jiu achou a atuação do senhor descuidada, não percebendo que com tal estatuto, as palavras de Lian Shenyu eram capazes de tocar o coração dos membros da tribo Lian Shenyu. Já que os membros de sua tribo querem uma explicação, ele não vai esconder nada. O jovem mestre Lian Shenyu pede que tragam um grande baú. Assim que o trouxerem, Lian Shenyu ordena que abram a tampa do baú. 2 homens inserem espadas sob a tampa do baú para abri-lo. As pessoas ficam alertas quando um brilho brilhante começa a emanar do peito de Lian Shenyu. Ele tira um cristal cujo brilho está cada vez mais intenso. Há um grande osso dentro da caixa, e faz um frio de cortar. As pessoas percebem o frio e não sabem por quê. Lian Shenyu explica que é um osso monstruoso e que a luz que as pessoas viram é o que eles usam para selar o frio do osso. As pessoas se perguntam se a razão de haver tão pouca comida é que a maioria das armas que os humanos criaram foram usadas para comercializar com ossos de monstros. Jiu fica chocado ao perceber que, de fato, é um osso de monstro. Ela lembra as palavras de sua irmã sobre os ossos dos monstros, que os monstros estão cheios de tesouros, sua carne serve de alimento, e sua pele e dentes podem se tornar armaduras e armas. Xiaoyou disse que o mais valioso dos monstros está escondido em seus ossos. Explica que a essência óssea pode ajudar os guerreiros a atravessar o reino, a abrir os vasos e melhorar a circulação sanguínea. Jijunho percebe que os ossos de monstros são muito valiosos, mesmo sendo uma pequena parte do próprio monstro. Lian Shenyu percebe que as pessoas estão preocupadas com a fome, e o alívio se dá conta de onde querem chegar. Ele se pergunta se as pessoas consideraram o fato de que sua tribo Lian poderia ser aniquilada a qualquer momento. Uma grande cara de monstro se forma a partir do fogo. Lian Shenyu se pergunta se as pessoas querem viver sempre preocupadas com os ataques dos monstros. Ele volta a perguntar às pessoas se desejam uma vida semelhante. Os membros da tribo gritam que não querem essa vida e que já estão fartos desses dias. Lian Shenyu levanta a mão, dizendo que tem uma grande oportunidade. Ele diz que dentro de 3 meses, o reino de Tai começará a recrutar jovens guerreiros, e os que passarem no processo de seleção se tornarão guerreiros Ta. Yiun compreende quais eram realmente as ambições de Lian Shenyu. O Sr. Lian Shenyu acrescenta que está disposto a fazer qualquer coisa pela tribo Lian, já que nasceu e cresceu nessas terras. Yiun percebe que muitas vidas serão sacrificadas pelas ambições de Lian Shenyu. O jovem senhor pede às pessoas que não tenham medo, pois com esse osso poderá se tornar um guerreiro de sangue púrpura e passar no Debitei para se tornar um guerreiro Tai. Acrescenta que assim poderá proteger a tribo Lian e transferir todos os seus habitantes para as cidades. Lian Shenyu promete que pagará 10.000 vezes mais aos membros da tribo por sua ajuda durante 3 meses. Jiun comenta que, se esse cara fosse terráqueo, poderia se tornar um político,
o que primeiro inspira medo nas pessoas e depois evoca uma sensação de calma. Todas as pessoas se ajoelham, louvando o jovem mestre Lian de repente. Yi-Yun percebe a luz ao seu redor, voltando o olhar para o osso monstruoso sem acreditar no que está acontecendo. O cristal púrpura dentro de Yi-Yun absorve a luz do osso do monstro no peito. Pequenas partículas púrpuras emanam do peito. Yi-Yun está alarmado porque coisas estranhas estão acontecendo diante dos olhos de todos. Ji Xiaou toca a mão de Yi-Yun, e este se vira rapidamente para ela. Sua irmã o olha preocupada, tentando entender o que está acontecendo, pois as mãos de seu irmão estão frias e ele está coberto de suor. Yi-Yun pergunta à sua irmã se ela pode ver o que está acontecendo. Preocupada, Ji Xiaoyou coloca a palma da mão na testa de seu irmão. Yi-Yun percebe que não vê nada de estranho. Ele se vira bruscamente para o mestre Lian Shenyu, querendo saber se ele pode ver. Não parecia que o jovem mestre Lian Shenyu ou qualquer pessoa tivesse visto a luz do osso do monstro. Yi-Yun percebe que está salvo e que este cristal púrpura é seu verdadeiro tesouro. Yi-Yun se vira e vê um jovem mestre ao seu lado. Ele não entende por que Lian Shenyu está aqui. Lord Lian Shenyu dá a eles a bolsa de carne, dizendo-lhes para ficarem com ela. Diz-lhes para morrerem de fome. Se não tiverem o suficiente, podem ir ao senhorito buscar mais. Lian Shenyu coloca a mão no ombro de Yi-Yun, notando como ele está nervoso. Diz a Yi-Yun que deveria suportar parte do fardo de sua irmã e não fazê-la trabalhar demais. Lian Shenyu se vira para Ji Xiaoshou e diz que podem entrar em contato com ele a qualquer momento se houver algum problema. Yi-Yun percebe que Lian Shenyu tem intenções impuras com a irmã de Ji Xiaoshou. Dois guerreiros pegam o cofre que contém o osso do monstro e o levam. Yi-Yun percebe que a conexão entre o cristal e o osso do monstro foi rompida. Ele percebe que precisa tentar outra coisa. Ji Xiaoyou caminha com seu irmão para casa e nota a expressão séria em seu rosto, perguntando-se o que o está incomodando. Ji Junho quer falar sobre Lian Shenyu, mas a irmã se apressa em dizer que não, só assusta. Ela diz ao irmão que o verdadeiro lado das pessoas geralmente está escondido em lugares que não podem ser vistos. Ela pede a Ji Junho para não cair na armadilha. Yi-Yun fica perplexo, pois estava prestes a advertir sua irmã, mas ela já havia percebido. Ji Xiaou pede ao irmão que sempre mantenha uma distância prudente de Lian Shenyu. Yi-Yun se curva diante de sua irmã, dizendo que seu desejo é uma lei para ele. A irmã bate levemente na cabeça de Yi-Yun, perguntando-lhe onde aprendeu a falar assim de repente. O estado de Yi-Yun piora repentinamente, ele cai no chão. Ji Xiaoyou, preocupada com o estado de seu irmão, começa a chorar. Yi-Yun fica entorpecido, ele não consegue mais sentir seu corpo. Ele percebe que foi atacado quando Lian Shenyu o tocou. Ele percebe que as coisas estão indo mal e que precisa avisar a irmã Zhou. Ji Xiaoyou chora mais uma vez, preocupada com seu irmão. Ji Junho perdeu a visão e a audição. Ele acha que vai morrer novamente. Ele se estica, garantindo que não pode morrer. Morir se agarra à sua vida gritando que não quer morrer. Está começando a ser absorvido pelas energias de Lian Shenyu. De repente, as correntes de energia Qi diminuem, liberando Yi-Yun. O cristal púrpura absorve o Qi de Lian Shenyu. O cristal transforma o Qi de Lian Shenyu em energia pura, e Yi-Yun recupera a consciência. A energia pura fortalece o corpo de Yi-Yun e limpa os meridianos. Isso é chamado de fortalecer os tendões. O cristal púrpura absorve completamente o Qi de Lian Shenyu, fortalecendo Yi-Yun. A garota é golpeada nas costas com um forte chicote. Ela cai no chão. Wang Lun grita para os homens e diz para não desistirem. Ele se vira e diz que deveria ser uma honra para as pessoas colherem ervas medicinais para o jovem mestre. Lian Shenyu ordena que as pessoas colham ervas com mais vigor, dizendo que os preguiçosos como eles não merecem uma boa vida. Wang Lun volta com severidade, diz a Yan Xiaoyu e Yi-Yun para entregarem outros F lian de ervas, ou seja, um total de 20 lian. Jian Xiaoyu diz indignado que é difícil para uma pessoa comum reunir mesmo 6 lian. E Wang Lun provavelmente quer mandá-los para o outro mundo. Wang Lun responde zombeteiramente que isso já é problema deles. Ele apenas dá instruções. Wang Lun agita o chicote e ordena que os homens trabalhem. Yi-Yun rapidamente alcança o topo da montanha, pulando entre as árvores. Ela sobe em um dos estrados e olha ao redor. Jian Xiao pede preocupado ao seu irmão que desça, afinal ele acabou de se recuperar. Ji-Yun grita para sua irmã lá embaixo que está bem, depois de limpar os meridianos. O corpo de Ji-Yun tornou-se leve, escalar o penhasco agora era uma brisa. Yi-Yun diz que tudo é culpa de Lian Shenyu. Os ossos de Ji-Yun se fortaleceram e sua massa muscular começou a se ativar. Agora,
A força de Yun havia aumentado significativamente. Não parece importar qual seja sua essência, o cristal seria capaz de absorvê-la e convertê-la em energia pura. A pedra púrpura foi criada para absorver o Ki de outras pessoas. Ji-Yun percebe que vale a pena aprender mais sobre a pedra, já que esta será o fator mais importante para o sucesso de seus planos. De repente, Yi-Yun nota pequenas partículas perto dele. Ele se vira e observa as ervas medicinais. Ji-Yun pega uma das varetas, percebendo que podiam absorver a essência até mesmo dessas ervas medicinais. Yi-Yun comenta que o Ki medicinal dessas ervas também é considerado energia, e que os guerreiros ficarão mais fortes ao comê-las. Anteriormente, Yi-Yun havia tentado ver se a ametista poderia absorver eletricidade, fogo ou vapor, mas nada aconteceu. Se pensarmos assim, toda a essência que a ametista absorvia estava relacionada com as artes marciais deste mundo. Ji-Yun supôs que, como a ametista havia absorvido toda a essência das ervas, elas se tornaram inúteis. Ji-Yun não presta atenção e joga a vareta no cesto, pois as varetas parecem iguais. De repente, Yi-Yun percebe que é possível reunir todas as ervas desta montanha. Ji-Yun mentalmente pede a Lian Xinyu que não o culpe, afinal, ele foi o primeiro a começar a jogar fora das regras. Ji-Yun, tendo reunido um cesto cheio de ervas medicinais, absorve sua essência. O cristal púrpura fortalece o corpo de Ji-Yun, que dá um soco poderoso para testar sua força. De repente, Ji-Yun ouve a voz de sua irmã dizendo que está preocupada com ele. Ele estava tão concentrado em absorver o poder das ervas medicinais que havia esquecido completamente da irmã. Yan Xiaowu senta-se ao lado de seu irmão e se pergunta como ele conseguiu reunir tantas ervas em apenas uma hora. Ele examina as muitas variedades de ervas medicinais que Yi-Yun havia coletado. Ji-Yun coça desajeitadamente a nuca e afirma que teve sorte. Jian Xiaoshou diz que vale a pena ficar na montanha um pouco mais, porque se abandonarem as ervas muito cedo, atrairão muita atenção. Yi-Yun pergunta a sua irmã o que ela sabe sobre a competição dos guerreiros do Reino Divino de Ta. Jian Xiaoshou pergunta ao seu irmão por que de repente ele está tão curioso. Ele conta que o Reino Divino de Ta é um antigo império com 108 províncias e 24 terras desertas. Os guerreiros de Ta geralmente são escolhidos entre as 108 províncias. A competição é do tipo eliminatório, os fracos são eliminados e apenas os melhores entre os melhores permanecem. Entre eles, os guerreiros mais fortes são escolhidos para entrar no Palácio de Ta e têm acesso aos tesouros de cultivo e às técnicas secretas do Império. Jian Xiaoshou diz que desta vez o Reino Divino de Ta dará às tribos a oportunidade de lutar por um lugar ao sol. Ji-Yun não para de ouvir falar sobre artes marciais. Ele pergunta a sua irmã quantas etapas existem nas artes marciais. A irmã pega um prato de água e responde que não há limite. Ela fala sobre o nível mais baixo, o nível de sangue mortal, que tem 5 níveis. Após o nível de sangue púrpura, formam-se os outros níveis, e este não é o limite das possibilidades de desenvolvimento, o que fala das possibilidades ilimitadas das artes marciais. Yi-Yun fica surpreso e pergunta como a irmã sabe de tudo isso. Zhang Xiao diz que esses conhecimentos lhe foram transmitidos pela mãe e que ela leu livros, então ela entende bastante bem. Zhang Xiaoyou comenta que Ji-Yun realmente havia esquecido muitas das coisas que ela lhe contará. Ji-Yun quer saber de sua irmã se é verdade que quando Lian Xinyu tiver talento como guerreiro Taiji, ele será capaz de levar a tribo para a cidade. A irmã, bebendo um gole de água, diz que apenas os melhores são permitidos na cidade e que não é garantido que Lian Xinyu consiga permissão. Jian Xiaoyu se pergunta por que Ji-Yun a interroga sobre tudo isso. Ji-Yun ri levemente e assegura a sua irmã que só queria saber mais. Ji-Yun espera que sua irmã tenha uma vida feliz e que todas as adversidades passem ao largo. Ele se esforçará ao máximo para fazer tudo o que puder para que ela alcance este objetivo. Yan Xiaowu fica surpreso ao ver tanta preocupação de seu irmão, e sua atitude se suaviza. Eles se sentam juntos na rocha e ele se levanta lentamente. A irmã sorri docemente para o irmão e se alegra por suas metas. Ela se comprometerá entusiasticamente em realizar o sonho do irmão. Está ocorrendo uma sessão de treinamento no campo de treinamento da tribo. Lian, o instrutor Yao, observa os lutadores. Os lutadores produzem-os. O instrutor Yao pede aos lutadores que parem e pergunta o que estão fazendo. Ele aponta para as pessoas e diz: o punho do tigre e do dragão é uma habilidade básica das artes marciais, mas precisa ser acionado. O instrutor se aproxima de um dos guerreiros e diz que eles estão apenas imitando os movimentos sem compreender a técnica em si. Yi-Yun se senta entre os arbustos e percebe que, se quiser se livrar da ameaça de Lian Xinyu,
precisa se tornar mais forte. Ele pensa que o cultivo neste mundo é impossível sem técnicas secretas de artes marciais. Infelizmente, devido à falta de recursos nas terras estéreis, Ji-Yun é obrigado a estudar artes marciais em segredo, e Yun-Ju percebe que sua dignidade foi completamente pisoteada na lama. O instrutor Liao diz aos guerreiros para não subestimarem o punho do tigre e do dragão, pois todos os guerreiros devem aprender essa técnica. Ele diz aos guerreiros que devem se alegrar por poderem aprender uma das melhores artes marciais para aperfeiçoar seus corpos. Ele diz que as artes marciais servem como base para o cultivo. O instrutor acrescenta que, se os guerreiros dominarem a técnica do punho do tigre e do dragão, terão acesso ao soco mais forte capaz de atravessar uma armadura. Os guerreiros discutem se é possível alcançar tal poder. Ji observa o instrutor, que está prestes a dar um soco no manequim. Ji-Yun comenta que o punho do tigre e do dragão é uma boa arte marcial. Ele não pensou que o reino Tai revelaria uma arte básica. O líder do império lhe lembra de um salvador santo ou algo assim. O instrutor Liao dá um soco apontando para o manequim, quebrando-o com um golpe poderoso. Os guerreiros aplaudem entusiasticamente o instrutor Liao. O instrutor explica que esta técnica se chama tigre descendente das montanhas e serve para desenvolver os músculos. Ele diz que o manequim se quebrou por sua força muscular, não por seu punho. Um tigre descendo das montanhas permite que ele treine constantemente seus músculos, fortalecendo-os. Ele diz que uma vez que os guerreiros dominem esta técnica, poderão invocar o trovão, e este som fará até mesmo os pássaros caírem atordoados no chão. Os guerreiros olham para o instrutor com incompreensão. Ele explica que podem presumir que aprenderam o punho do tigre e do dragão quando alcançarem as outras fases. Ele fica calado ao ver que isso ainda é difícil para os guerreiros e suspira, dizendo que se os guerreiros pudessem pelo menos fazer barulho com seus ossos e músculos, ele ficaria feliz. Ele pede que o sigam para continuar treinando com o tigre descendente das montanhas. Ji-Yun percebe que tem o dever de aprender esta técnica. Se ele conseguir aperfeiçoá-la, a competição classificatória não será um problema para ele. Com a ametista e o punho do tigre e do dragão, Ji-Yun poderia se proteger por um tempo. Ji-Yun hesita, lembrando-se do osso de monstro. Ele quebra um dos galhos dos arbustos fazendo barulho. O instrutor Liao se vira rapidamente para ver quem está ali. O instrutor Liao pega o cadeado de pedra e o lança na direção de onde veio o som. Yi-Yun dá um salto ao perceber que um objeto de pedra está voando em sua direção. Quando a pedra cai, deixa um rastro longo. O instrutor Liao percebe que não há ninguém lá. Os servos aquecem um grande caldeirão até ferver e estão prestes a adicionar ervas. Eles despejam todas as ervas medicinais em um caldeirão fervente e a mistura fervente vai para um recipiente separado. O Sr. Lian Shenyu elogia as pessoas por terem feito um bom trabalho desta vez e por terem coletado muitas ervas valiosas. O Angiglun agradece ao jovem mestre pelos elogios e diz que fez o possível para reunir a maior quantidade de ervas para Lian Shenyu. Lian Shenyu tira suas roupas exteriores e pede a Angiglun que fique de guarda. O Angiglun se curva diante do jovem mestre Lian Shenyu, agradecendo por tudo. Lian Shenyu mergulha na mistura de ervas quentes e sua parte de trás fica encharcada. O Angiglun e os servos se maravilham com a resistência surpreendente do jovem mestre em suportar o treinamento na mistura fervente de ervas. O Sr. Lian Shenyu fica tenso sem entender por que as ervas não estão surtindo efeito. Ele pede furiosamente para adicionarem fogo ao caldeirão, os criados hesitam em adicionar mais fogo. O Angiglun repreende o servo, dizendo como ele se atreve a duvidar que o jovem amo possa suportar tal temperatura. Eles adicionam mais lenha para obter um fogo maior sob o caldeirão. Ji-Yun quebra abruptamente a árvore com o punho, um forte fluxo de energia de Ji-Yun emana do poderoso soco. Ji-Yun suspira por ser incapaz de executar a técnica corretamente, em vez de usar a força muscular, usa a força bruta. Ji-Yun conseguiu fortalecer seu corpo absorvendo a energia das ervas medicinais. Ji-Yun percebe que, se quiser se tornar mais forte que Lian Shenyu, precisa continuar treinando com a técnica do punho do tigre e do dragão. Ele produz novamente a técnica básica, quebrando a madeira com o punho. O Angiglun corta mais lenha para o Sr. Lian Shenyu e adiciona a lenha ao fogo, perguntando ao jovem senhor se tanto fogo será suficiente. Lian Shenyu percebe que algo está errado, com tantas ervas, e ele absorveu nada. Ele pensa que regrediu, mas rapidamente descarta esse pensamento ao perceber que, como não progrediu, ficou preso na fase de desenvolvimento. Lian Shenyu pede para adicionar mais fogo ao caldeirão. Os criados afirmam com medo que, se continuarem aumentando a temperatura, Lian Shenyu será cozido vivo.
Lian Shenyu grita para que adicionem mais fogo. Yun quebra uma árvore inteira com grande força, salta para cima prestes a esmagar a rocha. Ele reúne toda a força de seus músculos e esmaga a rocha com facilidade. O fogo do caldeirão se intensifica ainda mais, mas Lian Shenyu grita pedindo mais fogo. Yun, que feriu a mão até ficar vermelha. O vídeo terminou. Se gostar, deixe o like. Ainda tem mais episódios para mandar, bastar vocês pedir. Até a próxima.